O capítulo 17 de JoJo Lands finalmente chegou e de cara revelou alguém muito especial, o possível vilão da parte, o dono da Howler. Esse foi um capítulo focado nos vilões desse arco e tirando várias dúvidas que tivemos, como o stand do Bob Jean, o nome daquela garota esquisita e a ligação deles com a Howler. E eu vou contar tudo sobre o capítulo aqui pra vocês e também dar a minha opinião sobre ele no final do vídeo. Mas antes, se inscreva aqui no canal para me ajudar a crescer aqui na comunidade de JoJo. Eu espero que vocês gostem desse capítulo e agora fiquem com ele. O capítulo começa com um homem e mais 3 mulheres dentro de um avião e pedindo para elas sentarem no colo dele enquanto ele dava algum tipo de comida na boca delas. Ele explica que aquilo é kombu de diferentes partes do Japão e que é extremamente caro. Enquanto isso, ele fica gotejando aquele kombu no rosto das mulheres de um jeito bem suspeito. É revelado então que ele é o Sr. Howler, o dono da empresa, que estava chegando em Honolulu, no Havaí. Enquanto o avião pousava, uma das mulheres fechava o zíper da calça dele, o que quer dizer que deve ter acontecido uma putaria monstra dentro desse avião. Quando ele chega, tem alguns homens esperando por ele na pista do aeroporto. O Howler já se despede das mulheres e vai ver o que está acontecendo ali. Ele já chega falando que só anda de Rolls Royce com teto solar quando sai de aeroporto e pede para aqueles caras do banco saírem da frente dele. Só que eles tinham um assunto bem urgente para tratar. O assunto era sobre os terrenos pertencentes a Howler que tinham um valor de 10,6 bilhões de dólares. Não fazia muito tempo que o governo deu início à apreensão das terras, e o congressionista White, junto de outros congressionistas, assinou mandato para apreender elas. O dono da Howler não acredita nisso, já que não teriam motivos para assinar o mandato, mas por causa disso, iriam interpretar como uma corrupção vinda da empresa. Ele pergunta o que o pessoal do banco estava fazendo ali, e eles explicam que a Howler tem uma dívida em aberto no valor de 38 bilhões, e que deveriam ser pagos imediatamente. O cara já fica em choque por esse ter sido o valor da construção da matriz em Honolulu, e que só fez o empréstimo porque o banco disse que ia ser um bom negócio. Mas o pessoal já dá um ultimato nele e diz que ou ele paga de uma vez ou vão confiscar as terras como forma de pagamento. Eles então vão embora, falando que só o barco dele que vai afundar, que esse é o fim da atitude convencida dele e que ele é um caipira de merda, o que não tá errado. Ele percebe que tem algo meio suspeito e se pergunta o que caralhos que tá acontecendo ali. Ele pega o celular dele e vê a terra que tá sendo apreendida. Ele então faz uma ligação e diz que precisa falar urgentemente com o Bob, e que aquilo que estava acontecendo era um movimento, algo muito parecido com o que houve no passado quando ele era criança. Uma mudança repentina no sistema monetário, o que significa que ele só pode estar falando da lava. E então o stand dele começa a se manifestar do chão. A cena a partir daí muda pro Bob e para aquela garotinha no estacionamento, revelando o nome dela, que é Luluzinha. Ela fica de olho dentro da picape, que era o veículo que o grupo usou para chegar até o hospital. E pelo SAG ter usado o Demate Kudasai nas filmagens, nas gravações eram outras pessoas que tinham saído de dentro do carro. Mas pra Luluzinha, o que realmente importava não era a cara deles, mas sim o objetivo, o que eles queriam com as escrituras da Howler. O Bob diz que ela tem um ponto, mas o trabalho deles ali não era descobrir o que fizeram, e só perseguir e eliminar, e era pra isso que o Sr. Howler estava pagando eles. A Luluzinha então começa a ficar tensa e a surtar, diz que com certeza eles vão morrer, repetindo aquela mesma frase do capítulo anterior, de que todos os humanos morrem de acidentes ou de doenças. E então ela olha para dentro do carro e vê uma flor no assento, que é a mesma que a dragona costuma usar na cabeça. Ela surta mais ainda, gritando e berrando, repetindo para comprar uma flor daquelas enquanto arranhava o carro inteirinho. O Bob consegue acalmar ela dizendo que vai comprar uma daquelas flores depois, mas a Luluzinha, com o nariz sangrando, diz que ninguém nunca conseguiu encontrar os bags groove dela, mas que agora alguém estava conseguindo rastrear eles dentro do corpo, e que em outras palavras, ela estava fodida. Então era de extrema importância encontrar quem que era que estava fazendo isso. O Bob diz que do outro lado do estacionamento tinha um hospital, e se eles estavam tentando curar o SAG, quer dizer que eles estavam procurando pelas feridas dentro do corpo que o stand dela causava. Então deveriam ir até a RM, a ressonância magnética, e era exatamente lá onde eles estavam para poder salvar a vida do SAG. O plano era encontrar os inimigos nas lesões entre o coração e o cérebro e com os Smooth Operators tirar ele do corpo, mas eles não tinham uma reserva naquela ressonância. E a da outra sala também estava ocupada, então o plano mudou. Agora iria se levar o SAG até a outra sala e desejar uma ressonância magnética. Assim, o Demate Kudasai iria criar uma e daria para salvar ele. Mas enquanto levavam o SAG para aquela salinha, ele pergunta pro Jojo o que significa RM.
e ele não sabe responder por ser bem ruim com siglas. Mas o Sag racha o bico e diz que significa pau mole. Ele então fica chapadaço falando que o Jojo é o melhor amigo dele, que ele é o de verdade, e pra piorar fala que ele é o casca de bala dele. Pro Sag ter falado isso, o Stand já deve ter rebentado o cérebro dele inteirinho. Mas então, a orelha dele começa a sangrar e ele se apressa ainda mais pra levar ele pro quarto. Enquanto isso, a Luluzinha e o Bob chegavam no andar da RM à procura deles. Mas quando ela olha pra trás, ela vê a dragona com as mesmas flores na cabeça que ela tinha visto antes dentro do carro. Então ela liga os pontos e vê que eles que são os inimigos. O Bob então finalmente recebe a chamada do dono da Howler, que diz que queria falar com a Luluzinha e que só ela poderia ouvir aquela ligação. E então o nome dele é revelado, Aka Howler. Ele diz que o grupo tem uma pedra com eles, um pedaço de lava seca mais especificamente, o que mostra que ele realmente tem noção do que ela é. Ele exige que a Luluzinha recupere aquela pedra pra ele e não o agente Bob, e que era pra ela ajudar ele a eliminar o grupo, e então trazesse pra ele pessoalmente a lava. Ele termina dizendo que o dinheiro está se movimentando abruptamente, o que quer dizer que a lava saiu do Monte Hualalai, e então desliga. Ela aponta pra cabeça, mostrando quem é o inimigo e que eles têm permissão pra matar. O Bob então puxa uma pistola com silenciador da calça dele e a Luluzinha diz que eles estão dentro do quarto. E aquela pistola era na verdade o stand dele, Glory Days, que ele usava para começar a disparar uma enxurrada de tiros contra o grupo. Eles escutam um som parecido de uma pistola com silenciador, mas olhando para trás não tinha ninguém, parecia tudo muito tranquilo. Só que de repente, uma rajada de balas vinha na direção deles. A dragona, com toda a calma do mundo, pergunta que droga é aquela enquanto as balas se moviam, o que pode ser um indício de que ou elas sejam meio lentas, ou funcionem tipo o Standcraft Work da parte 5. Mas então, todos eles são acertados por elas, especialmente o Paco, que se colocou na frente para tentar proteger a dragona. E a partir daí, o capítulo termina. Agora falando sobre o capítulo, eu achei incrível que a gente viu ele mais na visão dos inimigos do que do grupo principal. E eu não esperava que o Araki fosse introduzir o dono da Howler tão cedo. Ele, supostamente, seria o vilão principal dessa parte. Só que eu acho bem provável de acontecer algo parecido com o Jobim, de ser um personagem que tá desde o início e a gente achar que ele é o principal, mas for algo completamente diferente depois. Mas sendo bem sincero, eu não gostaria muito que ele fosse o vilão principal. E na minha opinião, ia ser muito incrível se o vilão dessa parte fosse uma mulher. Podia até mesmo ser a Meryl May. Ia ser muito foda se ela ficasse toda gananciosa com o poder da lava e se tornasse uma vilã. E isso ia trazer um diferencial muito grande pra Jojo Lands. Agora, falando do Bob Jean, o seu Madruga de Jojo... O stand dele ser literalmente uma arma, as balas parecerem que são meio que controladas, lembra um personagem da parte 3. Ou seja, ele pode ser uma contraparte do Whole Horse. Já que isso é muita coincidência, o stand dos dois são muito parecidos. Agora voltando a falar do Aka Howler, mesmo que ele seja um personagem que eu esperava um pouquinho mais, eu achei interessante que o stand dele parece ser o único humanoide até agora. Então eu chuto que o stand dele possa ser automático ou tenha um alcance bem longo, já que lá do aeroporto ele já estava invocando ele. Mas agora o vídeo vai chegando no fim. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se quiser, me siga nas redes sociais e se inscreve para me ajudar aqui no YouTube. Agora até o próximo vídeo. Cuidado com a pica, mano. Fimose já é garantida, mano. Cuidado onde você pisa, mano. Pode ser uma vagina, mano. 10 da manhã tem esperma na virilha. Bichosa eu tenho fobia, mano. É como minha avó dizia, mano. Pra que ter pica, seu filho da bundinha. No bafão de camisa.